Saudações, senhores e senhoras alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estudar critérios de divisibilidade. Esses critérios são muito importantes, os senhores vão precisar, e ao longo de todo o estudo da matemática, facilita muito a nossa vida na hora de dividir números grandes. Também, em concursos, caem muitas questões dessa de divisibilidade. Espero que os senhores gostem da aula, que curtam, que se inscrevam no canal e compartilhem essa aula, senhores, porque isso vai ajudar o canal a crescer e eu vou colocar muitas aulas para atender todas as suas necessidades. Vamos à aula, tenham uma boa aula. O primeiro critério que a gente vai discutir é o de divisibilidade por 2. O número, senhores, tem que ser par, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número terminado com esses valores, ele é um número par. E o exemplo está ali, 438 é terminado com 8, ele é par e é divisível por 2. 60 também é par, é divisível por 2. 222, senhores, é divisível por 2. 354 também dividido por 2. Da mesma forma, o 86, todos eles são terminados com números pares e são pares. Com exceção daquele exemplo, o 57, que é um exemplo que não é divisível por 2, porque 7 não é par, né? E não atende aos critérios das nossas necessidades. Então, ficou muito bem claro, dividido por 2 é facinho, é tranquilo, todo número par é divisível por 2. É a necessidade básica para ser divisível por 2, é ser par. Ok? A de 3 tem uma característica peculiar, mas ela é simples. O número é divisível por 3, senhores, quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Olha o dedinho lá, batendo no 3. Olha aqui, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos ao exemplo? Eu tenho ali, senhores, o número 57. O que eu faço? Eu vou pegar os algarismos dele, o 5, e somar com 7. Somei ali, deu 12, né? E 12 é divisível por 3, olha lá, 12 dividido por 3 dá 4. Então, senhores, o 57 também é. Se os senhores fizerem a continha de divisão aí, para até relembrar a divisão, né, dar uma estudada, vocês vão achar o valor igual a 19. E vai dar zerinho lá no final, né? Quando se fala que o número é divisível por aquele valor, o resto vai ser zero. Ele vai dividir e dar resto zero, né? Vai ser uma divisão exata. O mesmo acontece com o 8346, senhores. Vamos somar? 8 mais 3 dá 11, com mais 4 dá 15, somado com 6, 21. Vamos verificar se 21 é divisível por 3? É, senhores, olha lá, ó. 21 por 3 dá 7. E até dá para ver um outro macetezinho, se a gente observar bem, analisar. Se você pegar o 2 e somar com 1, ele é 3, dá 3, também é divisível por 3. Então, ali, ó, tudo em casa. O 12 também era a mesma coisa, né? Somar 2 com 1 dá 3, 3 é dividido por 3, então 12 também é. Então 57 tá tudo em família ali, deu para vocês entenderem? Se você pegar 8.346 e dividir por 3, vai dar 2.782. Simples assim, senhores. Vocês pegam qualquer número, seja qualquer valor, qualquer tamanho de número, certo? 6 milhões. Se você somar todos os algarismos, vai dar 6. E ele é divisível por 3, né? Então, basta somar os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número também é. Ficou bem claro isso? Então, tá bom. Vocês façam, se não ficou bem claro, revejam o vídeo várias vezes até vocês entenderem, tá? Agora vamos lá para o 4. O 4 é legal também, só que ele é diferente. Então, um cara que é diferente, senhores. O número é divisível por 4 quando os dois algarismos, os dois últimos algarismos foram um número divisível por 4. Simples assim, senhores. Eu tenho lá o número 8.236. Os dois últimos algarismos é o 36. Eu peguei o 36 e vou dividir por 4. 36 dá para dividir por 4? Dá, porque 9 vezes 4 é 36. Então, senhores,
o 8.236 é divisível por 4. E se eu fizer essa divisão, eu vou achar o valor de 2.059. 4.816, senhores. Eu vou pegar os dois últimos algarismos, não é assim que mandou o texto? Peguei 16, é divisível por 4? É, 4 vezes 4, 16, né? Então, aquele 4.816 também é. E se eu dividir, eu vou achar o valor de 1.024. Vamos testar o 924, senhores? 924, termina em 24, que legal. 24 é divisível por 4, dá 6, né? Então, 924 também é. E dá 231 se a gente dividir. O 6.528, terminado em 28. 28 é divisível por 4, senhores. 7 vezes 4 é 28, lembra lá da tabuada? Ah, então o 6.528 também é. E se eu dividir isso por 4, eu vou achar o valor de 1.632. Legal? Acho que ficou bem claro, porque ele tem um exemplo de que não é. Nós fizemos exemplo só de quem é, né? Vamos ver o de que não é? 5.714. 14 é os dois últimos números. É divisível por 4? Não é. Bombinha até estourou ali. Então, ele não é divisível por 4, porque ele não é terminado. Os dois últimos números dele não é um número divisível por 4. Vejamos agora, senhores, por 5. Olha, por 5 é tranquilo, é simples. É só duas coisas que os senhores têm que observar. O número é terminado em 0 por 5, ele é divisível por 5. Todo número terminar com 0, o último número for 0 e for com 5, ele é divisível por 5. Ok? Não esqueçam disso. Vamos lá os exemplos. 8.230. É terminado em 0, certinho, está até batendo zero ali. Ele é divisível por 5. E se a gente dividir, a gente vai achar 1.646. 4.815 também é divisível por 5, senhores. Por quê? Porque termina em 5. E se a gente dividir, a gente vai achar o valor de 963. O 920 terminado em 0. Então, se termina em 0, ele atendeu a regra da divisibilidade por 5. E se dividirmos, vamos achar o valor de 184. O 6.555, olha lá que legal, tem até 5 sobrando. Ele é divisível por 5 e termina em 5. Ok? E se dividir, você vai achar 1.311. Agora, aquele 1.714, ali, ele não é divisível por 5. Por quê, senhores? Porque ele terminou em 4. E nem ter terminado em 0, né? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Ok, senhores alunos? Revisando para vocês todos o que nós precisamos entender. Por 4, a gente pega os dois últimos logaritmos. Se for dividido por 4, o número também é. Ok, senhores? Por 5 tem que ser terminado em 0 e 5. E agora vamos ver por 6, senhores. Por 6 tem uma coisa legal. Ele tem que atender duas exigências, mas são duas exigências que nós sabemos. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Mas, senhores, prestem atenção aqui. Prestem atenção. Parem o que vocês estão fazendo. Não prestem atenção em mim, no que eu estou falando. Tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se for só por 2 ou por 3, ele não é divisível por 6, ok, senhores? A gente tem que pegar e analisar o número. Então, como é que a gente faz? Por 2 a gente olha se é par, né? Se for par, é tranquilo. Olha lá, o primeiro número, 3.240. Primeira característica, é par? É, legal. Então, ele já tem chance de ser divisível por 6. A gente tem que olhar se é por 3 também. Vamos olhar? Para saber se é divisível por 3, tem que somar, não é isso? Os algarismos? Então, vamos somar. 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. Mais 0, 9. 9 é por 3? Ah, é. Então, senhores, o número 3.240 atendeu às duas exigências. Então, ele é divisível por 6. Olha que bom, hein? Que maravilha, senhores. Vamos ver o 6.714. De cara já dá para ver que é tranquilo essa aí, né? Ele é par, se ele é par, ele é divisível por 2. Então, ele tem chances de ser divisível por 6. Mas para ele ser dividido por 6, agora eu tenho que ver se ele é por 3. Se ele for por 3, aí sim ele vai ser também por 6. Olha lá, 6 mais 7,
13. Mais 1, 14. Com 4, 18. Olha lá, senhores. Deu 18. 18 é divisível por 3. Então, esse número também é por 6, porque ele é por 2 e é por 3. Olha que legal. E se você dividir, você vai achar o valor de 1.119. O anterior você vai achar 540, tá? Eu esqueci de falar. Mas tá aí na tela, é sem problemas. Agora, senhor, 920. Vamos lá, 920 já atendeu a primeira exigência. Olha que legal. Ele é par, divisível por 2, terminado em 0, né? Vamos ver se ela atende a segunda exigência, que é ser divisível por 3. Tem que somar os logaritmos, né? 9 mais 2, 11, mais 0, 11. Oh, gente, 11 não é divisível por 3. Oh, ba. Esse número não é divisível por 6, por quê? Ele não atendeu às duas exigências, ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O foguetinho está até estourando nele aí. Ó. Vamos ver o outro? Está até foguetinho nele também. Por que o foguetinho está estourando nele? Eu nem vou perder meu tempo com aquele número. Sabe por quê? Ele não é par, ele não é divisível por 2. Então por que eu vou perder meu tempo? Né? Se não é par, ó, já babau, não tem chance nenhuma, tá bom? Os outros até teve uma chancezinha. Mas na hora do 3 ali, o 920 falhou. E você já arrancou falhando, né? Você não vai ser por 6 nunca. E não é. Por que não? É par. Já dessa aí a gente já matou a jogada. E o 336, ó, 336 tem chance. Por quê? Ele é par, ele é terminado em 6. Então a gente vai analisar agora se ele é por 3, que por 2 a gente já sabe que ele é, né? Então vamos somar os lugares. 3 mais 3, 6. Oh, mais 6, 12. Que legal. Ele é também por 3. Se ele é por 3 e por 2, ele é por 6. 336 dividido por 6 dá 56. Legal. Essa foi muito boa. Deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que fazer duas observações e nós chegamos à conclusão que esse aí é dividido por 2 e por 3. Então vamos fazer uma revisãozinha antes da gente passar para o 7. Olha lá, por 2 tem que ser par, terminado com os valores. Por 3, a soma dos algarismos é um número divisível por 3. Somou os números, dividiu por 3. Então, se deu, o número também é. Por 4, a gente viu que a gente tem que pegar os dois últimos algarismos, né? Que deu um por 4, não cliquei no por 4. Por 4, a gente tem que pegar os dois últimos algarismos e ver se ele for divisível por 4, o número todo também é. Por 5, basta ser terminado em 0 e 5. Por 6, acabamos de fazer a análise. Ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok, senhores? Qualquer coisa, os senhores voltam ao vídeo, dão uma olhada. Vão fazendo exercícios disso para os senhores treinarem. Vamos agora para o 7. O 7 tem uma complexidade um pouco maior, mas não é difícil de entender, não. Mas basta prestar atenção. Se vocês não conseguirem entender na primeira vez que vê o vídeo, vai repetindo, pega um papel, escreve, faz as contas no papel com a mão, vocês vão compreender direitinho. Eu peguei esse num grandão todo aí, porque ele vai facilitar a explicação. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o número igual eu fiz ali, o número é aquele ali, ó, 22389651536, parecendo número de telefone internacional. Aí o que eu vou fazer, senhores? Eu vou tentar descobrir se esse número divide por 7. Eu faço a primeira coisa é isso. Separo grupos de 3 da direita para a esquerda, igual eu fiz ali, ó. 536, 651, 389 e 22. Aí, senhores, feito isso, eu vou pegar cada grupo desse e dividir isso por 7. Então, eu peguei o 536, está logo no início ali, e dividi por 7. 7 vezes 7, 49, vai para ali, menos 49, subtraindo sobra 4, eu abaixei o 6, deu 6 vezes 7, 42, vai para lá, menos 42, fiz as continhas, sobrou o resto de 4. Eu coloquei ela amarelo ali, para chamar a atenção dos senhores, porque nós vamos precisar de utilizar esse resto aí para saber essa história, tá? Analogamente, eu fiz com 65, dividir por 7 também. 9 é 7, 63, foi debaixo do 65, foi subtraído. 65 menos 63, sobrou 2, abaixei 1. 7 vezes 3, 21, foi para lá menos 21, o resto deu 0. Que legal, hein? Essa deu redondo.
Aí foi no 389. Aí vai lá 7 vezes 5, 35, porque era 38. Veio para cá menos 35, sobrou 3, abaixei o 9. 7 vezes 5, 35 novamente. Deu menos 35, que vem para lá com o sinal trocado. Sobrou o resto de 4, que 39 menos 35 é igual a 4. Aí só nos restou dividir o 22. Também deu para dividir. 7 vezes 3, 21. Vai lá, menos 21, abaixo 1. Ok, senhores? Sem problema. O resto foi 1. Então, na primeira conta, nós tivemos resto 4. No segunda, resto 0. Na terceira, resto 4. E na quarta, resto 1. Agora, senhores, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada resto aqui e colocar debaixo do número que nós dividimos. Igual no 536 ali. O resto deu 4. Olha lá, 536, o resto deu 4. Então, coloquei 4 ali. No 651, 651, o resto deu 0. Então, coloquei o 0 debaixo de 651. No 389, 389, o resto deu 4. Então, coloquei o 4 debaixo de 389. O 22, o resto deu 1. Isso aí a gente lembra até de cabeça. Agora, senhoras, eu vou colocar sinal nesse número por minha conta. Aí eu vou começar sempre pelo positivo, ok? Depois eu vou alternar de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. É assim que a gente alterna as coisas. Então, alternar com negativo. O primeiro eu coloquei positivo, branquinho lá, a setinha está mostrando. O segundo, negativo. O terceiro eu coloquei positivo. O quarto eu coloquei negativo. Se tivesse um quinto, seria positivo, um sexto seria negativo, e assim sucessivamente. Depois, senhores, eu vou somar esses números. Eu tenho 1, devo 4, devo 3. Devo 3, tenho 0, continuo devendo 3. Devo 3, devo 4, devo 7, ficou menos 7. Agora eu pergunto, menos 7 é divisível por 7? É, senhores, que menos 7 dividido por 7 dá menos 1. Então, senhores, eu posso concluir que aquele número todo ali é divisível por 7. Depois os senhores tentem dividir lá, é bom que os senhores vão treinar a divisão, vocês vão ver que dá certinho para dividir por 7, o resto vai ser 0. Ok, senhores? Este é o raciocínio da divisão por 7. Vamos ver agora por 8. Por 8 é interessante, porque por 8 ela é semelhante do 4, só que um pouquinho diferente. O número divisível por 8, quando a soma dos três algarismos for um número divisível por 8, é igual ao do 4. O do 4 não era 2? Né? Agora, o do 8 é 3, olha lá. Eu tenho 8.328. Eu quero saber se esse número é divisível por 8. O que eu faço? Eu pego 328 e divido por 8. Quanto que deu? Olha lá, deu 41. Então, ele é divisível por 8. Se os três últimos é, o 8.328 também é. E tanto é que eu dividi e deu 1.041. O 48.256. Senhores, o 256, eu vou pegar os três últimos e dividir por 8, onde deu 32, então deu divisão exata. Então, que o número todo ali também dá uma divisão exata por 8. 48.256 por 8 dá 6.032. Vamos ver o 1.184. O 184 é divisível por 8. O 184 é divisível por 8? É para lá, 184 dividido por 8 dá 23. E aí, senhores? Esse número todo também é divisível por 8. 184 dividido, 1184 dividido por 8 dá 148. Está lá a resposta de verdinho embaixo. O 6.528. Eu pego 528, são os três últimos algarismos, e divido por 8. Dividindo por 8 dá 66. Então, ele deu divisão exata. Então, 6.528 também é divisível por 8. Agora tem os 5.714. Eu vou pegar os 714 e dividir por 8. Não dá. Ele não dá divisão exata. Vocês podem tentar aí que não vai conseguir. Vai dar resto. Então, ele não é divisível por 8. Então, aquele número ali já era, não nos interessa. Ele não é divisível por 8. Simples assim. Pegar os três últimos algarismos e dividir por 8. Se ele der por 8, os outros também dão. Tá? Então, vamos agora ao critério de habilidade por 9. Por 9, senhores, é muito semelhante. O número divisível por 9, quando a soma de seus algarismos for divisível por 9, é igualzinho do 3, você quer com 9, né?
Ah lá, 576, eu somo 576, 5, 7, 12 com 6, 18, 18 é dividido por 9. Então, 576 também é e dá 64. 8.946. 8 com mais 9 dá 17, com 4, 21, com 6, 27. 27 é dividido por 9, dá até 3, né? Então, se eu dividir ali por 9, vai dar 994. Então, ele é super parecido com o de 3. O de 3, a gente soma os algarismos, se der dividir por 3, o resto do número é. O de 9 é, se for a soma der um número divisível por 9, o número todo também é. Agora, gente, mamão com açúcar igual andar para frente é divisibilidade por 10, né? A divisibilidade por 10, senhor, olha lá que maravilha. Basta o número ser terminado em zero, né? Olha lá, 10 terminado em zero, 180, 2.540, 20.000. É só cortar o zerinho ali quando a gente está dividindo, né? Então, ó, o número para ser dividido por 10, basta ele ser 10 e acabou, não tem conversa. É mamão com açúcar. É igual andar para frente. Né? Agora tem um aqui que é legal também, mas tem que ter um pouquinho de atenção, dá trabalho. E eles são as pegadinhas que os caras colocam lá nos concursos, hein? Ah, esse número aqui é divisível por 11? Aí você perde tempo em fazer continha, aí você perde muito tempo na prova, não dá nem tempo para você fazer o resto da prova. Então você tem que fazer isso aqui dessa forma. Se alguém perguntar aos senhores se esse número é divisível por 11, os senhores vão ter que fazer exatamente o que eu estou falando. Olha, vocês vão alternar os números. Tá lá. O número é 10832041. Eu coloquei de cor diferente. Ó. 1 pretinho, 0 amarelo. Alternei a cor, tá vendo? 8 preto, 3 amarelo, 2 amarelo, preto, amarelo. Preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo. Alternando essas cores, ficou mais fácil de alternar. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os números pretos, alternar, fazer uma soma alternada, pegando o primeiro e vou alternando. Eu salto um, pego o outro, salto o outro, pego o outro, e aí vai. Ah lá, peguei o 1, o 8, o 2, o 4, somei de 15. Depois eu peguei aqueles outros que eu não somei, que são, e comecei do segundo para frente, olha lá. Vamos fazer a outra soma alternada, aqueles que eu não somei. 0 mais 3 mais 0 mais 1, deu 4. Agora, senhores, eu pego aqueles números da primeira soma e subtraio o da segunda. Aí eu pergunto, a diferença desses dois números é divisível por 11? Ah lá, 15 menos 4 deu 11. É divisível por 11. 11 por 11 dá 1. Então, aquele número todo ali dá para dividir por 11. Ok, senhores? Se perguntarem os senhores na prova, só façam isso, vão responder sim ou não. É divisível por 11. Por quê? Porque basta a gente fazer essa conta alternada e vocês podem testar que vai dar certinho, não tem erro. Mamão com açúcar. Beleza pura, senhores? Espero que os senhores tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de clicar no sininho e sejam muito felizes. Até a próxima videoaula.